Giro Previdenciário, com a advogada previdenciarista e presidente da Comissão Direito Previdenciário, doutora Kênia Araújo. São 17h40 e assim como disse a vinheta do quadro, hoje um pouquinho mais cedo, porque como você está acompanhando, a gente está transmitindo as celebrações da Santa Missa da Semana Santa aqui no programa De Tudo Um Pouco às 18h30, e para que a gente possa ter mais informações, a gente tem aí 20 minutos conversando com a doutora Kênia e com a doutora Cida, e posteriormente a gente tem mais 20 minutos após a oração da Ave Maria. A gente faz uma pausa entre o quadro, mas a gente retorna depois da oração da Ave Maria aqui com o quadro Direito Previdenciário, que já está no ar. Elas já estão na linha comigo, para quem está assistindo pelo Facebook já pode acompanhar, e hoje a gente vai falar de dois assuntos que geram muita repercussão, e também um desses assuntos ele é muito discutido, e as pessoas conhecem como aquele benefício mais recorrente do INSS, que é aquele do salário mínimo, né? Que é o benefício de prestação continuada. Mas esse senhorzinho que está falando aqui sabe muito pouco. Quem sabe muito é a doutora Kênia e a doutora Cida, que estão na linha. Boa noite, tudo bem, doutora Kênia e doutora Cida, na ordem? Boa noite, Matheus, tudo bem com vocês? Inicialmente eu quero passar aí a vocês da rádio, aos ouvintes, nossos sentimentos aí, né, em decorrência do falecimento do Juninho. Que Deus dê a todos aí o conforto e força e fé para seguirmos em frente. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Estamos aí à disposição. Boa tarde a todos que nos veem, nos ouvem. Também agradeço a oportunidade de estar aqui novamente e também externo meus sentimentos a todos. Obrigado. Perda, né, do Juninho, um momento difícil para diversas famílias, né, que Deus conceda a todos a bênção da coragem desse enfrentamento. Muito obrigado às senhoras pelos sentimentos de pesar, a nossa equipe, em nome da emissora, eu agradeço e agradeço muito. E a gente então hoje vai falar sobre aposentadoria para pessoas com deficiência, né? Da pessoa com deficiência e também do benefício de prestação continuada, o LOAS. Começando pela aposentadoria da pessoa com deficiência, eu gostaria que você que está ouvindo agora a Rádio Clube 98 pudesse parar um pouquinho, prestar bastante atenção, porque é informação e é informação importante. E você pode tirar sua dúvida também à medida que a gente for conversando, que os assuntos forem sendo discutidos. A gente traz a sua dúvida, a sua pergunta no ar. Você participa no 991050439. Vou repetir devagar para você anotar. 991050439. Ou ligue e participe ao vivo conosco pelo 3818-1798. A gente está aqui para responder todas as suas perguntas, né? A gente, as doutoras. Eu repasso tudo para elas e elas respondem porque são feras no assunto. Começando então, vamos lá. Doutora Cida, quero perguntar à senhora o que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, que só possa explicar para o ouvinte da Rádio Clube 98 o que é essa aposentadoria. Matheus, a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, que a pessoa portadora de deficiência tem direito, e no caso por tempo de contribuição, ela tem direito a aposentar com menos tempo de contribuição, dependendo do grau de deficiência. E a por idade também tem que ter pelo menos 180 contribuições, né? E a idade. E é uma aposentadoria que tenta igualar, né, as pessoas, porque os portadores de deficiência, em relação ao meio em que vivem, ao trabalho, ao lazer, ao deslocamento, ao meio ambiente em geral, então passa por uma perícia médica e social para avaliar o grau dessa deficiência. Uhum.
a gente vai fazer uma intercalação entre a aposentadoria da pessoa com deficiência e o benefício de prestação continuada. Então, por isso que eu chamei a sua atenção para você ficar atento, porque a gente vai falar de ambos, são dois assuntos importantíssimos para você ficar ligado. E, doutora Kênia, o que é o benefício de prestação continuada, o BPC? Bom, Matheus, o BPC, né, popularmente conhecido como LOAS, ele é um auxílio financeiro que é pago para a Previdência Social para aquelas pessoas que não têm meios, né, não têm recursos de prover o seu próprio sustento. É aquele benefício que é pago de uma maneira assistencial. Então, é importante distingui-lo do benefício previdenciário. O benefício previdenciário é pago àqueles segurados, aquelas pessoas que contribuem ao sistema previdenciário. O benefício de prestação continuada, o LOAS, ele é assistencial, devido ao idoso maior de 65 anos ou ao deficiente que não possui condições de prover o seu sustento. Deve ser analisado ainda o grupo familiar ao qual ele convive e a renda per capita, que de acordo com a legislação, a renda per capita é aquele valor por família. Você soma a renda da família, divide pelo número de pessoas que compõem o grupo familiar e aí você acha o valor da renda por pessoa da casa. Segundo a legislação, esse benefício, em regra, não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Hoje, aproximadamente 250 e alguma coisa. Entendi. Deixa eu até fazer a conta. Fique à vontade. 1.100 dividido por 4. Quem é bom de matemática aí? Vai dar... R$75. Isso. Então, a renda per capita hoje, R$275 por pessoa. Então, em regra geral, a diferenciação dele com o benefício previdenciário é isso. E o BPC é o mais comum que tem na Previdência, não é? Ou não? Ou eu falei errado? Não, ele não é um benefício previdenciário, né? Como eu disse, ele é um benefício assistencial e ele tem os seus regramentos. Ele vai ser pago àquela pessoa que está em risco social, ou seja, aquela pessoa que não tem condições de prover o seu sustento. Em decorrência disso, ela vai passar por uma perícia social também. Ela deve estar cadastrada no CadÚnico, né? Ela deve fazer parte, né, dos programas sociais aí do governo e ser analisada a sua vulnerabilidade, né? Lembrando que é um benefício assistencial e que ele não tem o 13º. Então, as pessoas costumam usar essa informação para diferenciá-lo do benefício previdenciário, porque o previdenciário ele tem o pagamento do 13º salário e ele gera também a pensão por morte aos seus dependentes, o que não ocorre com o benefício de prestação continuada. Ele não tem o 13º salário e também não gera dependentes, né? Ele não gera a pensão por morte no caso de morte do beneficiário desse LOAS. Eu particularmente pensava que o BPC era o benefício mais comum no INSS. Obrigado por ter esclarecido aí a minha dúvida. E desculpe até por ter dito no início do programa que era o mais comum, porque eu pensava que por ser o salário mínimo, era o mais comum da Previdência. Eu não sabia que ele não tinha o 13º. Então, a diferenciação é essa, porque o BPC, por ser esse auxílio, ele não tem o 13º. Agora, falando então da aposentadoria com pessoa com deficiência, eu quero perguntar para a doutora Cida. Doutora Cida, a pessoa com deficiência, ela tem direito a algum dos auxílios que a Previdência Social paga ou não? Oi, Cida? Acho que o microfone dela tá... Deixa eu ver aqui a nossa conexão. Sim, pode. Agora sim, pode ficar à vontade. Na verdade, o LOAS, né, popularmente conhecido, ele é assistencial porque ele independe de contribuições. E aí, como a doutora Kênia pontuou, ele não tem o 13º, nem gera pensão. Agora, o portador de deficiência, ele tem a aposentadoria por tempo de contribuição. É diferente da aposentadoria por invalidez. A pessoa portadora de deficiência, ela não tem que ser necessariamente inválida para conseguir o benefício, porque ela tem que ter contribuições. Então, ela, portando a deficiência, ela tem que ter um número mínimo de contribuições
a depender do grau da deficiência, para obter esse benefício por tempo de contribuição ou mesmo por idade, né? Então, a mulher 55 e o homem 60. E no mínimo 180 contribuições. E aí, por idade, independe da deficiência. O requisito já é a idade e as contribuições. Agora, a aposentadoria por tempo de contribuição, aí varia pelo grau de deficiência. Então, por exemplo, o homem, se for uma deficiência grave, ele aposenta aos 25 anos de contribuição e a mulher aos 20, para ter uma noção. Então, assim, bem menor, né, o tempo do que quem não tem deficiência. Nos outros casos de deficiência, a senhora citou o grave e o moderado, ou a deficiência moderada, que não é tão grave nem tão leve, e até a própria deficiência leve. Nesses casos, a senhora sabe, a senhora pode nos informar mais ou menos a idade para cada um desses requisitos de deficiência? Não, a deficiência por idade é a mulher 55 e o homem 60 anos, e independe do grau. Agora, por tempo de contribuição, se for uma deficiência moderada, aí o homem é aos 29 anos de contribuição, portando a deficiência, e 24 anos a mulher. No caso de ser leve a deficiência, o homem seria 33 anos e a mulher 28 anos. Então, diminui. E essa deficiência, ela é avaliada pelo INSS, né, por um médico e um assistente social. Então, passa por o INSS tem uma portaria que vai respondendo umas perguntas para classificar, pontuar e classificar o nível dessa deficiência. Nesse caso, então, é o mesmo processo daquele reconhecimento da deficiência e o grau? O INSS é quem decide o grau e a deficiência em que a pessoa se encontra, ou a pessoa que apresenta essa documentação ao INSS e ele apenas tem que aceitar o que está sendo dito na documentação, ele não faz nenhuma análise? Não, na verdade, o primeiro passo é requerer no INSS o benefício. Aí o INSS faz a perícia médica e social, pontua e classifica a deficiência, ou também não classifica, dentro dos requisitos necessários para se classificar a pessoa como deficiente. A caso indeferido, aí a pessoa tem que procurar a via judicial, porque aí vai fazer uma nova perícia em âmbito judicial. E nós temos uma portaria, a portaria SDH 1 de 2014, em que ela avalia essa deficiência da pessoa em relação ao meio que ela vive, em relação ao trabalho, locomoção, lazer, em diversas situações. São 41 perguntas essa portaria. E judicialmente isso é um pouco controverso. Há juízes que entendem pela essa portaria e outros que fazem uma perícia médica, avaliando mais requisitos médicos mesmo. Agora, recentemente, nós tivemos entendimento que a turma recursal aqui de Uberlândia, que é para onde vai os recursos de Patos, retornou indicando que seja feito através dessa portaria. Então, recomendando que a avaliação seja médica e social. E uma coisa importante da gente falar é que recentemente, agora dia 23, foi aprovada a visão monocular como deficiência. Então, enquadrando tanto para o chamado LOAS quanto para a aposentadoria também. Essa que eu estou dizendo e que a doutora Kênia já pontuou. Então, a visão monocular agora está em lei, que ela era reconhecida pela jurisprudência, mas agora está na lei o reconhecimento como deficiência sensorial visual. Porque a deficiência, ela pode ser em diversos níveis, né? Sensorial, física, mental. Então, ela é bem abrangente. Doutora Kênia, eu quero perguntar à senhora, a senhora até falou assim, depois a gente volta a respeito da aposentadoria da pessoa com deficiência, falando mais a respeito,
eu quero perguntar à senhora o seguinte: por que muita gente conhece o BPC como LOAS? Qual que é o significado de LOAS? É a Lei Orgânica da Assistência Social, né? Então, é a legislação que rege, né, a assistência social no âmbito administrativo. Então, ela ficou popularmente conhecida como LOAS, né? Mas o nome correto é o Benefício de Prestação Continuada. E só complementando aí o que a doutora Cida colocou a respeito da visão monocular, que aquelas pessoas que tiveram aposentadoria por tempo de contribuição concedida, né, e é portador dessa visão monocular, né, dessa deficiência, com a aprovação da legislação é possível fazer uma revisão da concessão desse benefício, principalmente se for o caso para afastar, né, o fator previdenciário, que é aquele que é concedido de acordo com a idade do segurado, né, da expectativa de vida do segurado, e que faz o valor do benefício ficar menor. Dependendo da idade do segurado, o fator previdenciário pode reduzir aí até em 30% o valor do benefício. Então, atenção às pessoas que possuem a visão monocular, que foram aposentadas por tempo de contribuição com incidência do fator previdenciário. Agora, com a aprovação dessa legislação agora da visão monocular como deficiência, pode ter caber aí revisão do benefício, para afastar principalmente o fator previdenciário. Eu tenho aqui a participação do ouvinte, eu vou deixar a participação do ouvinte com as perguntas para as senhoras explicarem após a oração da Ave Maria. A gente está quase chegando às 18 horas, mas antes ainda dá tempo de fazer uma perguntinha aqui para a senhora, doutora Kênia, ainda a respeito do benefício de prestação continuada, ou LOAS. Eu preciso, numa situação hipotética, ter contribuído para a Previdência antes de solicitar o benefício de prestação continuada, ou LOAS? Não. Como eu falei para vocês no início, o BPC ele é um benefício da assistência social. Então, é um benefício concedido à pessoa de baixa renda, ela tem que estar pré-cadastrada no CadÚnico, ela tem que enquadrar nessa renda per capita de 1/4 do salário mínimo por pessoa, né? Então, é um benefício que ele independe de contribuição. Ele não é um benefício previdenciário. O previdenciário é que você precisa contribuir, precisa ter qualidade de segurado, precisa ter tempo de contribuição. Aqui no BPC, não. No LOAS, o regramento é diferenciado. Por ser assistencial, você tem que comprovar o seu baixo rendimento, né? Você tem que fazer parte aí dos sistemas assistenciais do governo. Procurar o CRAS, né, o Centro aí de Referência da Assistência Social, atualizar o seu cadastro no CadÚnico, atualizar a renda, atualizar o grupo familiar antes de fazer o requerimento. Aí, feito o requerimento, ele vai ser feito a perícia. Se for só idoso, ele vai para uma perícia assistencial. Se for portador de deficiência, ele vai para uma perícia médica e também para uma perícia social antes da concessão. Só lembrando aí, né, Kênia, que nesse período da pandemia a renda ampliou um pouco para meio salário, né, em virtude da pandemia. Eles fizeram essa concessão aí, né, a gente coloca em regra 1/4 do salário mínimo, houve essa possibilidade de passar para meio salário, aí, e dependendo também da situação, é possível afastar esse critério de 1/4 do salário mínimo. Se a pessoa tiver como comprovar suas despesa médica, com aluguel, com, né, medicação, com fraldas geriátricas, com alimentação, dependendo de cada caso, é possível comprovar a despesa e afastar esse critério. Às vezes a renda fica acima de 1/4 do salário mínimo, ou acima de meio salário aí, como a doutora Cida colocou. Se você conseguir fazer essa comprovação das despesas, é possível afastar esse critério e enquadrar nas regras para recebimento do LOAS. Doutoras, eu peço a paciência das senhoras, são 17 horas e 59 minutos, a gente vai agora para a oração da Ave Maria, mas antes eu tenho que registrar aqui os pedidos de oração. E logo após a oração da Ave Maria, a gente retorna com o quadro Direito Previdenciário. É um instante só. São 17 horas e 59 minutos.
A oração da Ave Maria vai em especial para a Neuza Santana, que está na sintonia. Ela pede oração para o seu esposo Fábio do Carmo, que está na sintonia, e para nosso companheiro de trabalho, André Luiz. Tá aqui também a participação da oração da Ave Maria, pedindo oração da Ave Maria, o Bechó participando conosco, Reginaldo que está na sintonia, Marquinho também. Vai lá pro Roberto de Moraes, pro Taquinho, pro Tintim. Vai também pra nossa amiga Wanda, que está na sintonia. Pro Rafael lá em Patrocínio. Alô, Rafael, boa tarde pra você, meu amigo. E, é claro, para todos que estão cometidos com a Covid-19 nos hospitais da região e do Brasil. A oração da Ave Maria. O Serviço Funerário Bom Pastor, com atendimento dia e noite, exclusivamente na Avenida Paracatu, 578, fone 38210505, anuncia a oração da Ave Maria. Um momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, assim seja. Ave
saia daí. De Tudo Um Pouco com Matheus Alves, volta já. Quer comprar ou vender seu imóvel? Dornelles Imóveis. Compra, venda e construções. Casas, apartamentos, lotes, sítios e fazendas em Patos de Minas e região. Dornelles Imóveis. Rua Santo Agostinho 83, Vila Garcia. Contato 3814-4884 ou 999750403. Quer comprar ou vender seu imóvel? Dornelles Imóveis. Acesse dornellesimóveis.com.br. Classificados Tintim, 30 anos criando oportunidades de bons negócios. Você que está precisando de uma grana extra, sabe aquela bike, aquela geladeira, aquela TV, você que está precisando vender seu carro, alugar sua casa, precisa arrumar um emprego? Faça seu anúncio nos Classificados Tintim, sua melhor oportunidade para conseguir uma grana extra. Os Classificados Tintim não possuem Facebook nem grupos de WhatsApp, são todos falsos, só tem o site classificadostintim.com.br. Classificados Tintim, anunciou, vendeu. 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro, só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Lembrando que amanhã tem edição quentinha, novinha, impressa e online dos Classificados Tintim. Não perca! Fique ligado, o chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais gasta energia na sua casa. Sempre que puder, mantenha-o na posição verão. A economia pode chegar a 30%. Feche o chuveiro na hora de ensaboar. Com menos de 10 minutos, é possível tomar um bom banho. Quando você economiza energia elétrica, você paga menos e ajuda a preservar o meio ambiente. Sustentabilidade, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98, o programa De Tudo Um Pouco com Matheus Alves. Aqui tem informação. 98. Tudo sobre aposentadoria, benefícios do INSS, direitos do aposentado e muito mais. No ar, agora, Giro Previdenciário, com a advogada previdenciarista e presidente da Comissão Direito Previdenciário, doutora Kênia Araújo. E retornamos aqui com o programa De Tudo Um Pouco e o quadro Giro Previdenciário. Anteriormente ao intervalo e à oração da Ave Maria, a gente estava no ar falando a respeito aí de dois benefícios do INSS, né? O benefício de prestação continuada e a aposentadoria para pessoa com deficiência. E eu disse que a participação do ouvinte seria logo após a oração da Ave Maria, logo que a gente retornasse com o quadro. E já tem pergunta, viu, doutora Kênia e doutora Cida? A Cleusa tá aqui, ó. Boa noite, Matheus. Pergunta para as doutoras aí, por que agora, para arrumar os papéis de aposentar, tem que pagar uma taxa de R$500 no sindicato? É a aposentadoria rural. De primeiro, só levava os papéis e pagava uma caixa por ano no sindicato, um valor por ano no sindicato. Agora tem que pagar R$500. Doutora, a senhora tem alguma informação a respeito? Bom, Matheus, a informação que eu tenho é que antes o sindicato ele fazia aquela declaração, né, do serviço rural. Com a revogação dessa declaração emitida pelo sindicato, o trabalhador rural hoje ele precisa fazer uma autodeclaração. Ou seja, o próprio segurado se autodeclara trabalhador rural. Certo? Aí, com base nisso, ele tem que preencher essa autodeclaração e colocar com base em documentos da terra, do ITR, do contrato de comodato, ou seja, ele tem que declarar perante a Previdência Social como que ele faz, como que ele exerce a atividade rural. Aí o que eu acredito que esteja sendo feito nesse caso é que o sindicato está cobrando dele um serviço administrativo que ele está prestando. Porque antes, como a declaração era de competência do sindicato e o trabalhador rural já fazia a sua contribuição, hoje o sindicato ele está desobrigado dessa atividade. A declaração feita pelo sindicato hoje não é mais aceita pelo INSS. Então, o que eu acredito que essa pessoa está dizendo é que ela procurou o sindicato para que o sindicato a ajude a fazer essa autodeclaração. Então, eu acredito que está sendo cobrado um serviço administrativo.
Doutora Cida, a senhora quer complementar ou fica à vontade? Não, eu também creio que deve ser por esse serviço administrativo, assim. Mas que o segurado não é obrigado, viu? Ele paga, se ele procura o sindicato se ele quiser. Agora, se ele tiver condições de ele mesmo preencher essa documentação e anexar e digitalizar e deixar, porque hoje o sistema do INSS ele é digital, né? Nós não entregamos mais nenhum papel. Então, mesmo essa autodeclaração, ela deve ser preenchida, assinada pelo segurado, digitalizada, né? E colocado no sistema do INSS. Então, eu acredito que o sindicato está fazendo cobrando por um serviço administrativo que pode ser feito por qualquer outra pessoa, inclusive pelo próprio segurado, se ele tiver condições, conhecimentos, né, técnicos para tanto. À vontade. Para ele, né? Até o próprio procurador, o próprio advogado que for falando. No meu escritório, por exemplo, eu faço as autodeclarações dos meus clientes. Né? Então, hoje não tem mais essa obrigatoriedade do documento ser preenchido pelo sindicato. É uma escolha do segurado, do trabalhador rural, levar ao sindicato ou não. E o sindicato está cobrando por um serviço que ele faz. Tem aquela questão do que muita gente na aposentadoria rural fala, tem que ter uns papel do INCRA, tem que ter uns negócios do INCRA, não sei o quê, INCRA e tal. O que é isso, doutora? Ele provar o vínculo dele com a terra. Se ele é proprietário, se ele é meeiro, se ele é parceiro, se ele é arrendatário, entendeu? Então, para ele aposentar por idade rural ou receber algum benefício decorrente da atividade rural, que a gente sabe que o segurado especial é aquele que trabalha em regime de economia familiar e que ele também não paga contribuições. Então, a forma dele se vincular à Previdência é o exercício da atividade rural. Então, como que ele vai provar para o INSS que ele está vinculado à terra? Através da documentação da terra. Aí eu creio que seria o INCRA, seria o ITR, né? O imposto que é pago por possuir a terra. Aí tem o prova perante a Previdência, como a doutora Kenny falou, para configurar o trabalho em economia familiar na terra. Isso. Eu tenho mais participação aqui, doutoras. O Edson Júnior, ele diz o seguinte: Ô Edson, tudo bem? Desculpa a demora aí, meu irmão. Boa tarde, sou funcionário público há 27 anos. Desse tempo, tive 9 anos de cargo de confiança com salário diferenciado. Eu aposentando com essa diferença no meu salário, 27 anos público, mais 6 anos de CLT. Quanto tempo falta ainda para aposentar? Obrigado. Ele tem 61 anos, é o Edson Júnior. Depende, ele está hoje em qual regime? No regime geral ou no regime próprio? Se é cargo em comissão, eu estou entendendo que ele está vinculado ao regime geral. Será que é isso? Aqui, então, se for. Ele conta que foi funcionário público, doutor, há 27 anos. Aí, quando é o cargo comissionado, é aquele que, eles mesmo sendo funcionário público, o prefeito ficou, assim, pelo menos é o que eu percebo, né? Nos casos de cargos da prefeitura. Aí o prefeito, não, eu quero que, ao invés de você ser encarregado, você vai ser diretor. Aí, no caso dele, a função lá, ele teve um aumento salarial. Mas esse aumento salarial, ele ficou sendo funcionário público há 27 anos com salário X. Só que trabalhou mais 6 anos, aí pelo que eu tô vendo aqui, é o que ele explicou aqui na mensagem, 27 mais 6 anos de CLT. 27 anos de funcionário público, mais 6 anos de CLT. Aí ele tá com essa dúvida de quanto tempo que ele falta para aposentar, sendo que ele tem 61 anos. Bom, aí ele vai ter que pegar, né, uma certidão de tempo de contribuição no INSS e levar para o regime próprio. Ele está na ativa ainda, tá dizendo ele aqui. Ele está na ativa no regime, ele tá no funcionário público ainda. Ele tá digitando aqui pra gente tirar a dúvida dele. Edson, conta aí pra gente, você ainda é funcionário público ou você tá no regime de CLT? Ele informou pra gente que tá na ativa, ele ainda tá digitando aqui pra gente, pra poder tirar essas dúvidas e as senhoras passarem a informação de forma mais correta pra ele. Enquanto isso, ele continua como funcionário público, doutor. Então, ele está como funcionário público, então ele tem que pegar esses 9 anos que ele trabalhou em regime de CLT e averbar no regime próprio para ele completar o tempo mínimo que ele precisa lá para aposentar.
Então, nesse caso aqui, é uma pergunta bobinha, mas é até a dúvida minha. Ele não pode somar 27, mas o 6 não, né? Para ficar faltando 2 anos para ele aposentar, porque é de 35, pode? Somar. É isso que eu tô falando. A certidão de tempo de contribuição que ele pega no INSS é para ele levar e somar o tempo dele lá no regime próprio. Edson, fica atento aí, ó. A dica que a doutora te deu, hein? Fica atento. Importante colocar, Matheus, que recentemente nós tivemos decisão favorável do STJ para aquelas pessoas que são servidores públicos que exerceram atividade especial. O STJ decidiu favoravelmente ao reconhecimento dessa atividade e à conversão do tempo comum, como ocorre para o pessoal vinculado ao INSS. Então, é importante chamar a atenção, inclusive no próximo dia 8 de abril, a Comissão de Direito Previdenciário vai fazer uma live pelo Instagram da OAB de Patos, com uma das maiores autoras em matéria de aposentadoria especial, que é a doutora Adriane Bramante. Ela é citada, a obra dela é citada, inclusive em decisões dos tribunais. E eu fiz o convite a ela e ela aceitou vir discutir conosco aqui, o pessoal, e fica o convite aí para todos os servidores públicos que estão nos ouvindo. Ela vai tratar, inclusive, sobre esse tema. A conversão de tempo especial comum do servidor público, e vamos falar exclusivamente sobre a aposentadoria especial do vigilante, com e sem porte de arma. Então fica o convite aí para todos acompanharem o Instagram da UAB no dia 8 de abril, às 17 horas, nós falaremos especificamente sobre esse tema. Tem aqui a pergunta de um ouvinte que pede para não revelar, e aqui o ouvinte tem essa liberdade, ele pode perguntar e a gente não revela. Mas antes aqui tá aqui a participação do Edson, só pra gente poder encerrar. Esse tempo de cargo de confiança, o vencimento era diferenciado. Aí, ainda tem essa dúvida, doutora. O INSS vai levar em consideração os 27 anos que ele teve um salário menor ou os 6 anos que ele teve um salário mais caprichado, vamos dizer assim? Se ele for aposentar no regime próprio, dependendo da época que ele ingressou no regime próprio, ele vai aposentar com integralidade e paridade. O que isso significa? Ele vai aposentar com o salário dele, o último salário da ativa, e toda vez que um servidor público tiver o aumento no seu vencimento, também ele será beneficiado. É uma situação. Agora, se ele tiver ingressado no serviço público, acho que, salvo engano, posterior a 2003, ele vai pela média aritmética. Então, é difícil responder caso concreto sem a gente analisar. Mas são essas situações. Ele, dependendo da situação, ele vai pela integralidade e paridade, pega o último vencimento, dependendo da situação, ele vai para a média aritmética. A média aritmética simples, o que é? Ele somar todos os salários e dividir, para poder encontrar a renda mensal inicial dele, do benefício. Aí é somando tudo. Aí ele leva... soma todos os salários dele. Se ele entrar na integralidade e paridade, a CTC vai servir só para tempo de contribuição. Há a compensação entre os institutos, mas o valor que foi contribuído para o INSS, ele não entra no cálculo. Então depende da situação. Combinado. Então, assim, talvez até seja um tema para a gente poder tratar aqui no De Tudo Um Pouco, a gente falar se existe uma diferenciação aqui no quadro de Júri Previdenciário entre o Instituto Previdenciário da Prefeitura, né, que é o IPREM, e o INSS. Talvez seja um assunto até para a gente poder falar a respeito disso em um dos temas aqui do Giro Previdenciário. A Wanda tá aqui participando. Matheus, à vontade. Aí, já que ele vai pegar a CTC, é bom que ele veja para onde compensa ele levar o tempo. Qual dos dois institutos que poderia gerar um benefício maior, porque a forma de cálculo é diferente. Igual a doutora Kênia pontuou, a data do ingresso, realmente, vai pela integralidade e paridade ou pela média dos 80% maiores salários de contribuição. E lá no regime não tem o fator previdenciário, então é uma vantagem. No regime geral, que é o INSS, já teria, dependendo se ele consegue aí encaixar a reforma até 13/11/2019, porque de lá para cá também as regras de cálculo já mudaram. Vai variar muito, ele tem que realmente analisar com um profissional da confiança dele para ver o que é mais compensativo.
Aí entra no planejamento previdenciário que a gente vem falando desde o início do programa, né? Nós precisamos avaliar e ver qual que é o melhor benefício que o segurado tem direito. Exato. Tem aqui a participação da ouvinte que pediu para não revelar o nome, a gente não revela, fica à vontade, o ouvinte pode ir até as 18, viu, gente? Até as 18h30, na verdade, até as 18 passou, até as 18h30, porque logo após as 18h30 a gente começa a transmitir a missa lá da paróquia Santa Terezinha. A participação aqui da ouvinte, ela diz o seguinte: Mateus, boa noite, não fala meu nome, à vontade, pergunta a doutora se os aposentados do INSS e o auxílio doença, por que não recebem o 13º? Por quê? Obrigada. Tá aqui perguntando, é a pergunta dela. Bom, eu acho que aí, Mateus, está tendo a confusão com o benefício de prestação continuada. Tanto os benefícios por incapacidade quanto os benefícios de aposentadoria, por idade ou por tempo de contribuição, eles têm o pagamento do 13º. Às vezes, essa senhora está recebendo LOAS, então tem que verificar. Né? Ela tem que verificar, às vezes ela está no benefício de prestação continuada e está achando que está aposentado ou que está recebendo um benefício por incapacidade. Porque o único benefício que não paga o 13º é o BPC, que é um benefício assistencial. Doutora Cida? Sim, é isso mesmo. Deve estar havendo, misturando aí os tipos de benefícios. Eu tenho mais uma participação. Oi, Mateus, tudo bem? Eu que gostaria que você passasse para a doutora... o seguinte, é outro assunto, mas eu gostaria que você passasse para a doutora Kênia. Eu fiz 60 anos em agosto e tenho 20 anos de contribuição. Quando que eu vou aposentar? Pergunta para a doutora Kênia e para a doutora Cida, por favor. É a Joana. Joana, tem problema não. O tema pode ser diferente, mas a gente está aqui para informar, ajudar o ouvinte, tá bom? Doutora Kênia e doutora Cida, a Joana precisa de ajuda. Bom, Joana, a partir da reforma da Previdência, né, que ocorreu em 13 de novembro de 2019, a mulher ela vai aposentar por idade aos 62 anos de idade. Porém, esse aumento na idade de 60 para 62 anos, ele vai ocorrer de forma gradativa. Em 2020, os aposentados foram a partir de 60 anos e 6 meses. Agora, em 2021, está com 61 anos. 2022, 61 anos e 6 meses. E 2023, 62 anos. Então, se hoje você está com 60 anos, você vai aposentar aos 62 anos. A participação do ouvinte, doutora Kênia, a respeito do benefício de prestação continuada, o LOAS, e doutora Cida, a respeito da aposentadoria da pessoa com deficiência, o que as senhoras têm a acrescentar? A respeito do LOAS, eu vou falar primeiro. Recentemente, agora no dia 22 de março, nós tivemos a edição da portaria 1282. Essa portaria ela veio decorrente de inúmeras ações civis públicas que foram propostas em assuntos que discutem o LOAS. E essa portaria ela vem hoje para excluir do cálculo da renda, né, do cálculo da renda per capita, aqueles benefícios que são pagos até o valor de um salário mínimo. Então, esse valor de benefício de um salário mínimo, ele vai ser excluído da renda familiar. Então, a partir de agora, né, dessa decisão, que ela vai ser aplicada aí desde 2 de abril de 2020, os benefícios recebidos no valor de um salário mínimo, eles não vão compor essa base de cálculo. Isso significa dizer que pode ser concedido um LOAS, um BPC, para mais de um membro da família que estiver em situação de vulnerabilidade. Né? Então, é importante chamar a atenção do pessoal para isso, que os benefícios no valor de um salário mínimo, eles serão excluídos do cálculo da renda per capita, tanto de aposentadoria por idade, de aposentadoria por invalidez ou de próprio BPC, permitindo, então, a mais de um membro da família receber o LOAS, se enquadrar nos requisitos. Doutora Cida? Aí, Mateus, a novidade a respeito da aposentadoria da pessoa com deficiência é mesmo a inclusão da visão monocular, que por lei agora no último dia 23 de março foi taxativamente classificado também como deficiência. E essa lei que dá esse direito, ela já é de 2013. Então é importante que isso seja divulgado, né, igual a gente está fazendo hoje, e para que as pessoas tenham conhecimento e utilizem o seu direito.
mas a gente já deu uma pincelada geral, acho que já deu para ter uma visão geral dessa lei e que as pessoas que tiverem o direito possam reivindicar ou até mesmo promover uma revisão, igual a doutora Kênia pontuou, em alguns casos, né, para esse enquadramento nessa lei. Então é importante a gente fazer essa divulgação dessa lei, porque ela não tem uma difusão ainda assim muito larga. Entendi. Tem uma última pergunta aqui, a ouvinte que não quer que revele o nome, ela quer saber o seguinte: por que no auxílio-doença, aí ela caracteriza aqui, por que no auxílio-doença não tem o 13º? Essa foi o que já falou. Não. No auxílio-doença tem o 13º. Né? Às vezes ela está recebendo o benefício de prestação continuada. Né? Ou a gente precisava saber pelo menos a idade dela para a gente ver se provavelmente ela deve estar enquadrando como um deficiente. Né? Porque ela deve ter passado por uma perícia por incapacidade, por isso que está tendo essa confusão. Porque eu vou repetir, o único benefício que não paga o 13º salário é o benefício assistencial de prestação continuada. Todos os benefícios previdenciários, eles pagam o 13º salário. E o benefício por incapacidade, ele é um benefício previdenciário e só recebe quem para o INSS contribui e cumpre o período de carência quando exigido, porque nós temos situações em que a carência ela é relativizada, né? Ela é excluída da concessão do benefício. O Edson Júnior está aqui participando, está contando o seguinte: somei aqui, o meu CNIS deu 27 anos de contribuição no IPREM e 6 anos e 4 meses de CLT. Com 61 anos, tem como ela me informar quanto tempo ainda tenho que trabalhar? Não, sem problema, a gente está aqui para poder responder todas as perguntas. E tem aqui também o Márcio Alves, eu vou pedir a senhora porque eu já tô com um link aqui da missa chegando para mim. O Márcio Alves pergunta o seguinte: se eu tiver 55 anos de vida e 35 de contribuição, eu aposento? 35 anos de contribuição e o quê? E 55 anos de vida. É homem ou mulher? É homem. Homem, 35, se ele estiver com 30, acima de 33, lá em 13 de novembro de 2019, ele vai enquadrar em uma das regras de transição. Hoje, se ele estiver com 35, provavelmente lá em 2019 ele contava com 33, aí tem que verificar qual que é a regra de transição que ele vai enquadrar. Se de 50% do pedágio, tem que ser na de 50%, porque na regra de 100% do pedágio ele exige idade mínima. E como ele está com 55 anos, ele precisa de 65. Então, ele entra aqui na regra de pedágio de 50%. Aí ele tem que fazer o cálculo. Doutora, as redes sociais da OAB, para que o ouvinte possa entrar em contato, saber mais informações da comissão. A Comissão de Direito Previdenciário, ela não tem um Instagram separado. Né? Nós temos aí o Instagram da OAB Patos de Minas, reforçando o convite para todos os ouvintes. No dia 8 de abril de 2021, às 17 horas, nós falaremos sobre a aposentadoria especial e sobre o tema do vigilante, inclusive para a possibilidade de conversão de tempo especial em comum para os servidores públicos. Então sigam aí o Instagram da UAB Patos de Minas e nós contamos com a participação de vocês. Entrevistaremos a doutora Adriane Bramante, que é o principal nome em doutrina de direito previdenciário que fala sobre a aposentadoria especial. Doutora Cida? Reforçar esse convite, porque a doutora Adriane é uma sumidade, gente que atua na área e que adota os livros dela, e uma pessoa muito bacana, muito acessível. Eu tenho certeza que quem assistir vai ganhar muito, principalmente os interessados aí na transformação de tempo especial, aquele trabalhado diante de agentes nocivos, nessa transformação em tempo comum, né, até a data da reforma, que aumenta 20% para as mulheres, 40% para os homens. Então é muito interessante. Muitas vezes acontece de gerar um benefício mais vantajoso. Obrigado, doutoras, e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigada, Matheus. Em nome da OAB Patos de Minas, da Comissão de Direito Previdenciário, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar conversando com você sobre direito previdenciário.
Até a próxima semana. Até a próxima semana. Para você que perdeu este quadro, ele vai estar na íntegra